CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Dados da Associação Brasileira para Estudos da Obesidade e da Síndrome Metabólica mostram que nos últimos 13 anos, a taxa da população obesa aumentou quase 70% no país. E segundo o Ministério da Saúde, 12% das crianças entre 5 e 9 anos de idade estão obesas, assim como 7% dos adolescentes. Estes números levam em consideração 4,4 milhões de crianças e adolescentes atendidos pelo Sistema Único de Saúde. E sobre esse assunto eu converso agora com o Guilherme Steinmetz, médico pediatra do Sistema Apvida. Bom dia, doutor. Bom dia, Daniela, tudo bom? Bom dia, queridos amigos da CBN. Doutor, nos consultórios vocês observam que durante a pandemia aumentou, então, o número de crianças e adolescentes obesos? É impressionante. As mães já chegam, muitas vezes, falando isso. Elas falam assim, olha, doutor, meu filho está acima do peso assim agora por causa da pandemia. Elas já culpam a pandemia, Não sei se é exatamente por isso, mas elas já culpam a pandemia. A gente acaba observando, alguns fatores predominantes em relação a isso. Primeiro, as crianças foram alijadas de poder brincar do lado de fora de casa, de brincar na rua, de ir na pracinha, Então, isso acaba fazendo com que elas gastem menos calorias e acabem acumulando esse peso. Mas uma outra coisa muito importante é que, com essa tecnologia atual, as crianças não saem da frente das telas. Então, a gente vê um aumento significativo do tempo que a criança fica na frente das telas, e esse tempo na frente das telas não só faz com que elas fiquem paradas, como que tem aquele estímulo muito maior, aquela influência da propaganda dos alimentos que são ruins para ela. Então, acaba que a criança fica recebendo o tempo todo mensagens para que ela consuma bebidas adocicadas, os alimentos que são ultraprocessados, aqueles macarrões instantâneos, salgadinhos. Aí a criança fica parada, comendo o dia inteiro dentro de casa e recebendo mensagens e informações o tempo todo de que ela deve realmente consumir esse tipo de alimento. Então, durante a pandemia, houve um boom, significativo no aumento dessas crianças, não só crianças grandes e adolescentes, mas as pequenas também. E quais outros fatores podem provocar a obesidade infantil, doutor? Olha, é como se fosse uma doença multifatorial que a gente chama, São muitos fatores. Existem duas maneiras de a gente combatê-la. Então, são duas formas principais de se acumular esse peso. Como eu acabei de falar, ou diminuindo o gasto energético, o gasto calórico, ou aumentando o consumo dos alimentos. Então, a gente começa, vamos dizer assim, lá na primeira infância, ou até antes disso, quando a mamãe está grávida, os hábitos alimentares da mãe já vão passando para o bebê. No aleitamento materno, a gente fala que o aleitamento materno é um fator protetor, então naqueles primeiros 6 meses de vida é fundamental que a criança mame exclusivamente no peito, para que ela possa não receber esses alimentos que não são bons para ela e que ela receba essa proteção do leite materno. Então, o ideal é que não tome água, chá, nada, que seja o aleitamento materno exclusivo. E esses hábitos alimentares dos pais já vão passando para a criança. Então, a criança vai aprendendo com os pais, vendo os pais se alimentando de maneira saudável, vão copiando os pais. Então, elas já começam, desde pequenas, a ter uma prevenção, uma proteção em relação a isso. Aí, fora isso, como eu falei, os hábitos de vida, dos exercícios físicos, pequenininha, brincar bastante, não ser uma criança que fica o tempo inteiro trancada, fechada dentro de casa, e conforme for crescendo, praticar esporte para estar gastando aquela energia que a gente sabe que toda criança tem. Pois é, doutor. Inclusive, eu vindo aqui para o trabalho hoje cedinho, ouvi uma propaganda do governo federal que está com uma campanha, Eu não tinha ouvido ainda, ouvi agora cedo, que o governo federal lançou essa campanha justamente em relação à preocupação com a obesidade infantil. Quais são as consequências disso, doutor, para essas crianças, para esses adolescentes? Olha, Daniela, eu costumo falar para os pais que, para mim, a obesidade infantil é a pior doença do nosso século. Eu não consigo ver nada que se compare a ela, porque, em primeiro lugar, a gente vê vamos dizer assim, um descaso, talvez uma ignorância dos pais em relação a isso, para você ver como é curioso, quando uma mãe e um pai chegam no consultório e eu chego à conclusão de que essa criança está obesa, ou sobrepeso, mas muitas vezes obesa, então, olha,
Meu filho ele já está obeso. Eles riem, né? A reação normal deles é rir. Como se não fosse uma coisa grave. Você fala assim, seu filho está com câncer. Ninguém ia rir, mas você fala, seu filho está obeso, parece que é bonitinho. Engraçadinho, né? Seu filho está gordinho. Então, assim, é fundamental que exista esse tipo de campanha do Ministério da Saúde. Já há alguns anos, já desde 2019, existe esse projeto de se massificar, assim, essa mudança de ideias e de pensamentos, né? E dos pais e até dos avós, que muitas vezes são os piores nesse caso, mas com certeza para a gente prevenir as doenças crônicas, né? A gente chama de doenças crônico-degenerativas, que são as doenças que vão causar um impacto na vida dessa criança lá na frente, que a gente não percebe quando ela é pequena ainda, mas como exemplo, principalmente a pressão alta, né? A hipertensão, a diabetes, como consequência ainda disso, e aliado ao sedentarismo, o infarto, o derrame, são doenças muito graves e que a gente pode já evitar que essa pessoa, né, que hoje é uma criança, que daqui a pouco é um adulto jovem, ela possa não desenvolver, então morrer, né, ou não morrer tão cedo, como pode acontecer e tem acontecido muito atualmente, e melhor ainda, né, além de viver mais, ter uma vida com qualidade de vida. Ser uma pessoa que vai viver bastante tempo, mas com saúde, podendo ter suas atividades até bem para frente, né? Então, principalmente são essas doenças crônicas, que desde pequenininha ela já vai começando a fazer um estrago, vamos dizer assim, dentro do corpo dela, através desse acúmulo do peso, né, da questão da obesidade e do sobrepeso. Doutor, e para a gente encerrar, tem aquela preocupação com o IMC? Porque nos adultos a gente percebe que às vezes a pessoa não está assim, aparentemente muito acima do peso, mas tem essa medição que é feita, essa avaliação que é feita em relação à gordura no corpo dela. Tem essa preocupação também em relação às crianças? Aparentemente ela não pode estar ali tão gordinha, pode não estar ali tão gordinha, mas aí quando vai fazer a avaliação se percebe então que tem um alto índice aí de gordura no corpo, alguma coisa nesse sentido? Fantástico, perfeito. Então, Daniel e queridos ouvintes aí da Rádio CBN, IMC é índice de massa corporal, né, como a Daniela falou, ele é uma relação entre peso e altura, né, que isso tanto faz para crianças, adultos, né, é uma relação que faz uma continha bem simples. Muitas vezes, visivelmente, e aí o IMC, ele funciona muito no visual também, porque se a criança é compridinha, né, se ela é longilínea, se ela é uma criança mais alta, às vezes o peso dela vai passar despercebido, porque você acaba como se fosse diluindo aquela gordurinha ao longo do corpo. Então, o índice de massa corporal, o IMC, ele é importante, a gente continua fazendo esse cálculo, mas ele não é o único fator, o único dado estatístico ou dado numérico que a gente utiliza para poder identificar se a criança está com risco ou não. A gente pode medir também a porcentagem de gordura da criança, e isso é importante para a gente saber ter uma base da quantidade de gordura que ela já tem no corpo dela. Existem também outras regrinhas, como o índice de obesidade, alguns outros cálculos que a gente pode fazer. Então, assim, se eu pudesse falar alguma coisa que é importante para a mãe agora saber em relação se o filho dela está ou não está obeso, porque muitas delas têm dúvida, né, e vão surgir mais dúvidas agora depois da entrevista, talvez, é que ela leve no pediatra, para que o pediatra possa fazer essa avaliação mais completa. Não só sabendo a relação entre o peso e a altura dela, mas vendo os outros detalhes que são fundamentais para que a gente possa fazer com que essa criança cresça com mais saúde e se desenvolva como um adulto também saudável. Dr. Guilherme Steinmetz, médico pediatra do Sistema Apvida, trazendo aqui várias informações em relação à obesidade infantil, que é algo que realmente está preocupando muito a população nesse momento. A gente viu aí os impactos, né, que uma criança, um adolescente podem ter por conta disso. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Um ótimo dia para o senhor. Eu te agradeço. Um abraço para todos eles. Fiquem com Deus. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.